Capítulo 26. De graça recebestes, de graça dai. Dom de curar. Preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Dom de curar. Ponto 1. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Ponto 2. De graça recebestes, de graça dai. Disse Jesus a seus discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz, para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nenhum meio de vida. Preces pagas. Ponto 3. Em seguida dirigiu-se a seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava. Cuidado com os escribas, que se comprazem em circular com togas, gostam de ser saudados nas praças públicas, ocupam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, e que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas terão uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40. Mateus, capítulos 23, versículo 14. Ponto 4. Jesus também disse: não cobrei vossas preces, não façais como os escribas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, apropriam-se de fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece passa a ser uma fórmula cujo preço é proporcional ao seu tamanho. Ora, de duas, uma: ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se muitas se fazem necessárias, por que dizer pouco ou nada por quem não pode pagar? Isso é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrá-lo? Isso é prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Então, por que aquele que nem ao menos os distribui, que não pode garantir sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não tenha resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, aconteceria que, se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus estariam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender os do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente.
Quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensado de orar, pois pensa estar quite ao dar seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor de quem encarrega um terceiro de orar por si, pagando-o? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a outro e assim sucessivamente? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Vendilhões expulsos do templo. Ponto 5. Chegaram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse utensílios através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E, no entanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes ouviram isso e procuravam um meio de perdê-lo. Eles o temiam, pois todo o povo estava maravilhado com seu ensinamento. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, de versículos 12 e 13. Ponto 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Mediunidade gratuita. Ponto 7. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham a mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por essa seria desviá-la de sua finalidade providencial. Ponto 8. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa deles por tudo o que é de interesse egoísta e que sabe quão pouco é preciso para afastá-los, esse nunca poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convoque, a tanto por sessão. O simples bom senso rejeita tal pensamento. Também não seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Mas, sem dúvida, também é possível haver manifestações desse tipo. No entanto, quem poderia garantir sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, travessos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre vêm e sempre estão prontos a responder ao que se lhes pede, sem preocupação com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e depois instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium,
com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade e o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ponto 9. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se atém à própria natureza dessa faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão, não apenas porque seria desacreditada moralmente e logo assimilada aos ledores da sorte, mas porque um obstáculo material se opõe a isso. A mediunidade é uma faculdade essencialmente instável, fugidia e variável. Ninguém pode contar com sua permanência. Portanto, para o explorador, seria um recurso totalmente incerto, que pode lhe faltar no momento em que mais lhe seria necessário. Coisa diferente é um talento adquirido através do estudo e do trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite tirar proveito. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, e por isso não pode tornar-se uma profissão. Só existe pelo concurso dos espíritos, se faltarem esses espíritos. Não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício fica anulado. Além disso, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita no momento determinado. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de algo sobre a qual não se é o real dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. E, mais, não é nem de si mesmo que se dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos, em cujo concurso se põe um preço. Esse pensamento repugna instintivamente. É esse tráfico degenerado pelo abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, devido ao descrédito que se lança sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Ponto 10. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada de forma santa, religiosamente. E se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, que muitas vezes fez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente sua própria saúde. Eles podem pôr seu preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Portanto, aquele que não tem do que viver, procure recursos alhures, e não na mediunidade, que consagre a ela, se preciso for, apenas o tempo do qual pode dispor materialmente. Os espíritos irão render-lhe conta de seu devotamento e de seus sacrifícios, ao passo que se afastarão dos que esperam tornar-lhes seu arrimo.